Paz e luz, meus amados. Então vamos encerrar o comentário sobre histórias e a Bíblia, ou história bíblica, fazendo aquela observação, continuando aquela observação sobre a crueldade dos homens antigos e a história. Realmente os homens antigos eram muito cruéis. E muitas vezes Deus tinha que ser enérgico com essas pessoas, porque eram pessoas cruéis mesmos. Não dava para tratar um brutamontes com a espada na mão, com uma florzinha. Olha, Senhor, que está invadindo a minha terra, uma florzinha. Não. Então muitas vezes Deus promoveu sim guerras. E muitas vezes Ele teve que mandar exterminar algumas pessoas, porque essas pessoas estavam contra Israel e Deus estava fazendo parte da política de Israel. Deus tinha feito uma aliança desde o patriarca Abraão com este povo e disse: os teus inimigos serão meus inimigos, abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Ou seja, Deus entrou na política de Israel e foi partidário com Israel, porque ele precisava de Israel para o Messias vir e salvar todas as pessoas. Não é que Deus era a favor de Israel e contra todo mundo. É porque no lugar de Israel existia muita gente ruim. Não brinque não. Gente ruim mesmo. E os satanistas e outras pessoas pegam essas ações e dizem que Deus é bruto, que Deus é mau, que Deus é isso. Mas Deus teve que ser. Deus teve que ser enérgico com aquelas pessoas, com aquela população, que se Deus não fosse enérgico, aquela população exterminaria o povo de Israel, engolia eles vivos, como Davi disse: se não for o Senhor, os meus inimigos teriam me engolido vivos. Então esta é uma questão da aliança passada. Não existe mais esta questão. O povo de Israel é um povo abençoado ainda, mas esta questão não existe mais. Mas naquele tempo Deus fez a parte dele, já que Deus estava em aliança com Abraão, em aliança com Jacó, em aliança com Moisés, em aliança com os patriarcas. Então ele teve que ser enérgico. E muitas coisas que colocaram, tem muitas coisas que colocaram dizendo que foi Deus que fez, sem todavia ser Deus que tenha mandado fazer. Mas eles fizeram em nome do Deus dele, que era Deus, o Jeová. Mas Deus ficou quieto. Então temos que compreender a história, mastigar a história, para entendermos e pensarmos como o homem da época pensava. Vamos citar só algum exemplo para você relembrar. Por exemplo, antigamente a moça que perdia a sua virgindade era jogada na casa das quengas, ou seja, no cabaré. Hoje não é mais. Sabe quem jogava a moça que perdia a virgindade na casa das quengas? O próprio pai, o próprio primogenitor. Então, veja como o povo era duro, duro de coração. Na época de Israel, se a mulher fosse pega em adultério, se matava a mulher apedrejada. Só que esqueceram que a mulher estava em adultério com um homem. Eles matavam a mulher. Então veja que são tempos difíceis e temos que parar para compreender, pensando semelhantes, parecido com o que o povo pensava da época, que a Bíblia diz que era o povo de dura cerviz. E Jesus mesmo falou: Moisés vos permitiu isto pela dureza do vosso coração, que era no caso do divórcio. Então muitas coisas Moisés permitiu por causa da dureza do coração do povo. E muitas coisas que disseram que foi Deus que disse, Jesus falou: os antigos vos disse, os antigos vos disseram. Ele não disse Deus vos disse, mas a lei que aquele homem colocou, Deus aprovou. Então também se tornou patrono daquela lei. Pois bem, a história antiga da igreja medieval, houve muitos erros, tanto do lado evangélico quanto do lado protestante. Os católicos, tanto do lado evangélico como do lado católico. Os católicos mataram, pessoas mataram. E os evangélicos mataram também. E aí? A igreja cometeu esses erros? Claro que sim. Porque tudo comete erro. O exército cometeu erro, nem por isso deixamos de ter exército. Os médicos já cometeram erros históricos. Todavia, continuamos sendo médicos.
Todas as áreas da sociedade cometeram um erro. Porém, continuam aí, são importantes por isso. O exército cometeu erro, a marinha cometeu erro, os médicos cometeram erros, a ciência cometeu erros graves, mas estão aí. A igreja, a religião, também cometeram vários erros, principalmente porque a igreja estava na parte política. Queira ou não, a religião também faz parte de uma política, e a política partidária fazia parte da política religiosa, e essas políticas andavam junto. Por isso que nós não podemos, a igreja fulano de tal matou, não, o príncipe fulano de tal, que era católico, matou e o Papa apoiou. A igreja já apoiou muita coisa. Não somente a igreja, mas Israel. Você está lembrado que em Israel existia escravatura? Você já parou para pensar de um escravo levando lapada nas costas, trabalhando de graça, sem nada receber? Se você viajasse no tempo para lá, você ia achar engraçado aquele escravo lá, vamos, e o sangue descendo? Israel não se meteu. A igreja católica muito menos. E nem a igreja protestante. Inclusive os países protestantes foram os maiores distribuidores de negros do mundo, que é a Holanda e os grandes navios negreiros holandeses, também muitas vezes comandado por portugueses, muitas vezes comandado por espanhóis, e a igreja estava ali, mas ninguém nunca disse aí, esse negócio de escravatura é errado, eu acho que Deus não quer não, hein? Para você ver que a mente das pessoas mudam. Não é Deus que muda, é a mente das pessoas que mudam. Então você tem que ter uma visão da história clara e real. A igreja apoiou a escravatura? Sim. A igreja protestante apoiou Hitler? Sim. Mas por quê? Porque quem era doido de não apoiar Hitler? Qual era o pastor que não apoiasse Hitler? A multidão do lado dele, a nação do lado dele, o exército do lado dele, todos os poderes do lado dele. Qualquer pastor que inventasse de não apoiar seria esmagado. A igreja católica apoiou mais ou menos. A igreja católica salvou muitos judeus, muitos mesmo. Bem, está aí a história, cheia de erros e defeitos. Sabe por que a história é cheia de erros e defeitos? Sabe? Porque a história é feita por nós. E nós somos cheios de erros e defeitos. E aonde nós passamos, deixamos rastros de defeitos e qualidades. Ah, se nós governássemos apenas com as qualidades, como seria maravilhoso. Então, fica essa observação para você. A história não pode ser mudada. O que pode ser mudada é o presente e o futuro. A história deve ser analisada, sim. Analisada para quê? Para que nós não cometamos os mesmos erros que cometemos no passado. Devemos admitir os nossos erros. Sim, a igreja católica errou, a igreja evangélica errou, mas são duas potências cristãs. Acertaram em muito. Me cita um acerto? A guerra contra os islâmicos. Foi necessário e foi possível. Se não, seríamos islâmicos. O avanço islâmico era muito grande. Então fica esse pequeno comentário para que você fique sabendo a questão da ordem da história. A ordem da história, a história em si. Preste atenção.